Fala pessoal, tudo bem? Fabiano Caprio, hoje nós estamos aqui com o Padre Ricardo. Vamos conversar um pouquinho aí da participação social de forma geral. Padre, queria que você se apresentasse, aonde nós estamos, né? Qual é o seu trabalho, né? O que você faz efetivamente. Fala um pouquinho para a gente, Padre. Bom, sou o Padre Ricardo, né, como foi dito, sou pároco aqui da paróquia de São Paulo Apóstolo, na divisa do bairro do Marapé com o bairro do José Menino, perto da gruta de Nossa Senhora de Lourdes. Sou também vigário judicial da Diocese de Santos, sou santista de nascimento. Bacana. Essa do vigário judicial é uma boa, né? Há pouco tempo até, né, Padre? Conta um pouquinho para a gente dessa mudança que teve, recente. Praticamente toda a diocese, que é uma divisão da Igreja Católica, uma divisão regional e jurídica, ela tem que ter um vigário judicial, que é um padre que ajuda o bispo na administração da justiça eclesiástica, né? E faz aí, acho que uns 3 anos, mais ou menos, foi antes da pandemia, que eu fui nomeado vigário judicial da Diocese de Santos. E trabalho no Tribunal Eclesiástico da mesma diocese. Legal. Eu conheço um pouquinho, um tema bem interessante. Padre, vamos lá, entrando no nosso tema, como você entende, qual o seu entendimento, como você enxerga isso, da participação das pessoas na escolha dos nossos representantes? Seja ele um síndico de prédio, seja ele um presidente de sindicato, seja ele um vereador, um conselho tutelar, um presidente da república, né? Cargos que são eletivos. Como você enxerga? Qual a importância da nossa participação nessas escolhas? Bom, evidentemente, eu como padre devo dizer que a nossa pátria não é aqui na terra, a nossa pátria é o céu. Nós somos feitos para o céu. No entanto, nós vivemos aqui na terra, Deus nos colocou aqui. E aqui na terra, todos nós, cristãos, pessoas de outras religiões, pessoas que não têm religião, todos nós devemos estar preocupados com o bem comum, né? E para nós colocarmos em prática essa preocupação com o bem comum, nós precisamos escolher representantes que vão tomar decisões a respeito dos variados assuntos, né? Nas várias esferas, por exemplo, o presidente da República, ele tem uma esfera maior, mesmo assim ela é um tanto quanto limitada, né? Prefeito, governador, o síndico que tem o seu papel restrito ali ao condomínio. Então, as escolhas dessas pessoas, decisões dessas pessoas vão ter implicações também nas nossas vidas, claro, na vida comunitária, né? E às vezes até na vida pessoal. Então é muito importante que a gente troque ideias, que a gente some forças e participe, né? Escolhendo aqueles que a gente acha naquele momento que estão preparados para ocupar aqueles cargos eletivos. Existem outros cargos na esfera pública que, infelizmente, não tem uma eleição direta, mas que tem uma implicação muito forte, né, na nossa vida. Eu cito, por exemplo, a questão do judicial, né, da parte judiciária, da qual eu faço parte, mas na esfera eclesiástica. Nós temos juízes que acabam decidindo muitas coisas na vida da comunidade, mas a comunidade diretamente não os escolhe. Isso é uma coisa a ser repensada. É o meu jeito de encarar a situação no momento. Às vezes decidem a vida de muitas pessoas, até mais do que quem está na vida pública aí direto, né? Então, continuando nessa nossa linha, qual o impacto de não participar? O impacto de não participar é de sofrer as consequências de ter uma pessoa mal preparada para estar num cargo, né? Ou de ter que admitir que esteja num determinado cargo, numa determinada função pública, alguém com quem você não concorde, de quem você não concorde com as ideias, com a postura, com a ideologia da pessoa. Eu sei que numa eleição, pode ser que você vote em X candidato e seja eleito um outro candidato, é uma consequência, mas a possibilidade do seu candidato ser eleito
ela é maior, eu penso, à medida que a pessoa participe também, né? E some forças, como eu dizia antes, né? Troque ideias, some forças, faça campanha para que aquele candidato que se julga bem melhor preparado para aquele cargo, ele seja eleito. Legal. Falando ainda um pouquinho sobre o preparo, né, do cargo, dessa situação, dessas eleições em geral, na eleição do Conselho Tutelar, nós temos algumas etapas para serem feitas. Por exemplo, a entrega de documentação, comprovadamente com 2 anos de atividade com crianças, né? Além disso, cumprindo essa exigência, tem-se uma prova específica, conhecimentos, né, gerais e específicos também referente a essa prova. Será que se a gente tivesse esse cuidado nas outras eleições, nós teríamos de repente, uma possibilidade melhor de escolha? Bom, acho que é preciso ter mais critérios, sobretudo na parte do legislativo, né? Sobretudo na parte do legislativo. Porque na parte do executivo, um prefeito, um governador, um presidente da República, né, seja homem, seja mulher, pode contar com uma equipe, né, de secretários ou de ministros muito bem preparada, tecnicamente falando, né? Mas talvez fosse interessante sim ter critérios. Filósofos gregos falavam de que nós deveríamos ser governados por pessoas melhores preparadas, né? Tecnicamente melhores preparadas. Então lá na Grécia Antiga já se falava isso, né? Então pode ser que traga um melhor benefício para as pessoas, né? Agora, na parte legislativa, vendo aquelas pessoas que são escolhidas, são eleitas, muitas vezes pelo coeficiente eleitoral, sim, né? Sim. Que acho que é uma coisa muito questionável, que deveria ser questionada e, quem sabe, cair por terra isso, né? Na parte do legislativo, a gente vê cada figurinha sendo eleita que vai estar aí na mão do jogo de poder com muita facilidade, ou tomando atitudes que nos envergonham, aquilo que a gente chama de vergonha alheia. É verdade. Padre, vamos falar um pouquinho da obrigatoriedade, né? A eleição do Conselho Tutelar ela é uma eleição eletiva. Você vai votar se você quiser. Nas eleições convencionais, isso, né, já não acontece, a eleição é obrigatória. O que você acha dessa diferença de peso entre a eleição do Conselho Tutelar, que é eletiva, e a eleição convencional, que é obrigatória? Olha, eu confesso que eu não estou tão convicto assim de que a eleição para os cargos públicos, sem ser o Conselho Tutelar, digo prefeito, vereador e das outras esferas públicas, deveria ser obrigatória. Eu, sinceramente, não estou muito convencido a respeito disso. Acho que valeria a pena um debate, né, para ver e, quem sabe, eu poder me convencer sobre isso. Talvez fosse melhor o que ocorre no Conselho Tutelar, né, de ser uma atitude mais voluntária do que obrigatória, né. De qualquer maneira, ainda que a eleição do Conselho Tutelar seja dessa maneira, seja mais voluntária do que e não obrigatória, eu acho que uma boa campanha feita, conscientizando as pessoas para que fossem votar, né, e votassem com mais consciência possível, eu acho que é o caminho no momento, né? Enquanto não se atingir, se é que devemos atingir esse patamar de uma eleição obrigatória. Como eu disse, eu nem sei se a outra deveria ser obrigatória. Uma campanha de conscientização, seja na mídia, seja nas pequenas comunidades, como uma paróquia, né, ou uma igreja evangélica, ou um centro comunitário, um clube, etc., sobre a importância de ter essa participação na eleição, acho que é o caminho a ser tomado por hora. Legal. Padre, vamos falar um pouquinho da formação da criança. Eu queria que você desse o seu ponto de vista
da importância da criança fazer alguma atividade, seja ela uma aula de dança, seja ela um esporte, um futebol. Qual a importância, no seu ponto de vista, na formação da criança? Eu gostaria de dizer que eu costumo brincar que a minha paróquia, ela não só deveria ser a paróquia São Paulo Apóstolo, como é, mas a paróquia da Natividade, porque aqui o que nasce de crianças mensalmente é incrível. Enquanto algumas mães estão dando à luz, outras estão ficando grávidas. Eu tenho, no momento, 5 mães grávidas que já são mães de outro filho, outros 2, 3 filhos, né? Então, a paróquia é muito fértil e nós temos essa preocupação com a formação das crianças. A igreja, ela pensa numa formação integral do ser humano, portanto, da criança. Essa formação integral passa primeiro pela educação para Deus, né? Aqui eu não estou falando especificamente de uma denominação religiosa, né? Claro que eu vou puxar a brasa para minha sardinha, eu sou católico, né, cristão católico, mas a igreja tem esse pensamento de que a verdadeira educação conduz o ser humano para Deus, conduz o ser humano para o seu Criador. Portanto, faz parte da formação integral da criança conduzi-la para Deus, para a comunhão com Deus, né? Infelizmente, essa educação religiosa, como parte de uma formação integral da mesma criança, tem sido negligenciada e, por determinados setores, tem sido até proibida, ainda que não expressamente, mas de um modo velado, né? Porque é um preconceito para com as religiões, vindo esses preconceitos por determinados setores da sociedade, né? Então faz parte da formação integral a formação religiosa, a formação esportiva, a formação moral. Talvez você seja do tempo em que, como eu sou, em que havia a formação de educação moral e cívica na escola, né? Então faz parte a formação moral, a formação cultural de um modo geral, artística, né? Então você citou a dança, mas a gente pode incluir também a música, o teatro, a arte sacra, a arquitetura, né? Então essa é a formação integral da criança, que contempla o religioso, o biológico, o cuidado com a saúde, que contempla a arte, que contempla a sua participação como cidadania, né, de acordo com a idade, e outras dimensões da vida humana. É muito importante que as crianças tenham participação nas atividades comunitárias, artísticas e, sobretudo, religiosas. E não seja negligenciado isso, né? Como eu falei, há certos setores da sociedade, por ideologias, que negligenciam ou até proíbem, ainda que de modo velado, a formação religiosa das crianças. Entrando nesse tema que é, né, mais delicado da formação religiosa, não estamos nem entrando em qual religião, né, mas na religiosa. Qual a importância da participação das crianças na igreja, nas atividades religiosas, né, nesse cenário de formação junto com a família? Olha, estar conectado a Deus, estar em comunhão com Deus, é ter um sentido para a vida. É ter respostas para as perguntas de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Depois, o que Deus quer de mim. E o que Deus quer de mim na minha relação com as outras pessoas. O que Deus quer de mim na minha relação com o bem comum. Se nós pegarmos, por exemplo, os 10 mandamentos, e nós vermos ali, honrar pai e mãe, né? Não furtar, só para não jurar, dar falso testemunho, não jurar nome de Deus em vão, dar falso testemunho, ser mentiroso. Olha quantas consequências, se nós seguíssemos essas leis religiosas, teriam em benefício do bem comum, né? Mas a partir do que? Não de uma ideologia, mas a partir de uma formação religiosa, né? Porque ideologia, as pessoas são manipuladas para lá e para cá, em favor de determinados grupos, em favor de determinados partidos, né? Enquanto que a formação religiosa, as pessoas têm
um verdadeiro sentido da vida, um benefício para a sua convivência social e familiar, e isso inclui também as famílias que você disse, né? E a garantia de uma liberdade muito mais verdadeira, né? Que é aquela liberdade de fazer aquilo que Deus quer. Eu vejo que você citou aí os 10 mandamentos, né? Se a gente tivesse uma luzinha que acendesse lá, e toda vez que a gente fosse falar algo ou fazer algo, lembrasse desses 10 itens, acho que a gente teria uma sociedade muito melhor, né? Santo Agostinho, ele tem uma obra clássica assim da teologia, da filosofia política, etc., que é Cidade de Deus, é uma obra bem comprida, bem extensa, em que ele compara a cidade dos homens, que deve alcançar o nível da cidade de Deus, que é a Jerusalém Celeste, né? Então, a cidade, ela deveria ter, em cada cidade, uma convivência tão boa que fosse como o céu, a convivência do céu, uma harmonia. Claro que nós sabemos que existe o pecado, né? E por conta do pecado há até abusos e agressões contra a criança, né? Aí são um tema, né, mais profundo. Padre, eu queria que você falasse um pouquinho da importância da sociedade organizada, seja ela numa igreja, numa associação, num sindicato. Qual a importância da sociedade se organizar? Bom, a gente deve se perguntar, se organizar para quê, né? Existem pessoas que se organizam com finalidades maléficas, mas se for para o benefício, qualquer organização é bem-vinda, porque soma-se forças, trocam-se ideias. Como eu falei, eu não estou convencido de que as eleições deveriam ser obrigatórias, né? Mas quem sabe numa organização, num debate, etc., eu fosse convencido de que deveriam ser obrigatórias, quem sabe. Mas, de qualquer maneira, como eu disse, nós formamos forças numa organização. Então, seja por meio de troca de ideias, seja por meio de trocas de informações, seja por meio de trabalho em favor do bem comum, né? Então, de acordo com a finalidade de cada organização, aquilo somando-se traz muito benefício para a sociedade. Um clube, por exemplo, ele tem a finalidade de trazer bem-estar, favorecer o esporte, dependendo do tipo de clube que seja, né? Mas favorecer o bem-estar, a promoção da cultura em geral, isso é muito bom, né? A paróquia, ela tem a finalidade de ajudar as pessoas a se conduzirem a Deus, estarem em comunhão com Deus, uma paróquia católica, né? Por meio dos sacramentos, da oração, da leitura da palavra de Deus, e também traz muitos benefícios diretos e indiretos para a sociedade em geral. Aqui, por exemplo, nós temos a distribuição de cestas básicas. As pessoas da nossa paróquia trazem os alimentos, um grupo da paróquia organiza esses alimentos e mensalmente nós os distribuímos para famílias que são mais carentes, que precisam ter um reforço, né, com a ajuda de alguém, no caso da nossa paróquia, para colocar o seu pão na mesa, né? Aqui nós promovemos palestras sobre os mais variados assuntos que vão trazer benefícios dentro de cada dimensão da vida humana para as pessoas que participam dessas palestras. Então é muito importante que nós nos organizemos, sim, né? Não estejamos isolados. Uma das coisas que tem se observado já de uns 30 anos para cá é uma tendência do ser humano de se isolar, de cair no individualismo. Sobretudo olha, é uma coisa meio controversa. Vamos falar do smartphone, né, do celular. Ao mesmo tempo que ele pode favorecer o individualismo num campo presencial menor, então, eu estou lá com o meu celular, não estou conversando com os meus pais, com os meus filhos. Não se sociabiliza naquele ambiente. Mas, ali no celular, eu estou em comunicação com uma gama de pessoas enorme, né? Mas existe esse individualismo, sim, né? E até uma certa agressividade das pessoas. Olha, aqui em Santos, falando de trânsito,
Eu acho o trânsito de santos agressivo. Não o trânsito, as pessoas que dirigem são agressivas e dirigem mal. Isso traz um malefício, né? Perigos muito fortes, né? para quem sai à rua, né? Então, a organização para fazer com que as pessoas saiam do seu individualismo e pensem no social, no encontro com o outro. O encontro com o outro é algo religioso. O encontro com o outro é um movimento religioso. Eu vou me encontrando com o outro, no outro eu vejo o rosto de Jesus Cristo. Até eu me encontrar com totalmente outro, como diziam alguns filósofos cristãos, que é Deus. Então, nós somos feitos para um encontro com o outro. E a organização, seja num clube, numa paróquia, num sindicato, seja, enfim, um grupo de reflexão, de estudo, né, traz essa quebra do individualismo para a sociabilização e a promoção do encontro com o outro. É a nossa ideia do dividir para multiplicar, né? Todo mundo dá um pouquinho, que aí, né, multiplica o que você veio dar, seja um conhecimento numa palestra, seja um alimento, né, para contribuir, né, de forma geral. Bacana. Padre, aproveitando que nós estamos aqui, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do painel, né, da nova pintura que foi feita na paróquia. Conta um pouquinho para a gente lá na frente. O que está aqui dentro da igreja, sim, ele não é do meu tempo, né? Ele é do tempo do meu antecessor, né? Ele representa ali a figura de São Paulo Apóstolo e algumas passagens assim de algumas cartas de São Paulo Apóstolo. E curioso que São Paulo Apóstolo, as imagens de São Paulo Apóstolo, como tem uma aqui na mesa, traz uma espada, né? E certa vez uma senhora falou assim, eu não gosto tanto de São Paulo Apóstolo, eu prefiro São Pedro, porque São Pedro tem a chave e São Paulo Apóstolo tem uma espada. Então, acho que ela se referia assim a uma possível ideia de que fosse uma agressividade, uma agressão, né? Mas não, porque a espada de São Paulo Apóstolo significa o modo com o qual ele foi morto. Ele foi decapitado, São Paulo Apóstolo foi decapitado em Roma, em nome da fé. Né? Em nome da fé dos romanos, São Paulo entregou sua vida em nome da fé em Cristo. Né? Então, o painel representa isso. E a espada na mão de São Paulo Apóstolo representa como que ele foi morto, como ele foi morto. Que ele vai lutar. Não como ele vai lutar. Né? Ele usa em algumas cartas dele algumas imagens, algumas figuras da cultura, da época, do local para o qual ele está escrevendo aquela carta, né? E ele fala, combati o bom combate, etc. Né? Nós podemos pegar, sim, a ideia da espada para usá-la, mas no caso para lutar contra o pecado, né? No sentido assim, de ter uma postura proteção. De atenção, de proteção e de ter uma atitude de combatividade, mas contra o mal, né? No sentido contra o pecado, né? Não contra pessoas. Bacana. Padre, vamos entrando agora na reta final aí do nosso bate-papo. Eu queria que você deixasse uma frase para quem acompanhou aí o nosso bate-papo. Bom, dada a aproximação da data do Natal, eu gostaria de deixar uma frase referente a essa data. Né? Pensemos que no dia 25 de dezembro nós vamos celebrar o nascimento do Salvador, de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele nasceu, claro, como criança. Ele foi frágil, né? Ele teve a proteção de sua mãe, Maria, e do seu pai adotivo, José. E isso é muito importante, que nós protejamos as nossas crianças. Protejamos as nossas crianças. Então, além do sentido religioso do Natal, eu aproveitaria a oportunidade para dizer como é importante que nós tutelemos e protejamos as nossas crianças. Protejamos as nossas crianças, seja contra qualquer tipo de mal físico, seja contra qualquer tipo de mal espiritual.
não entregando as nossas crianças para aqueles que querem matar a criança por dentro, mas conduzamos as nossas crianças para Deus, conduzamos as nossas crianças para uma liberdade verdadeira e, sobretudo, interior. Conduzamos as nossas crianças para a felicidade, para que elas possam viver num mundo em que seja um pouquinho melhor, né? Que está difícil, está difícil. E isso não está lá longe, não está lá na Ucrânia somente, lá está uma situação, e na Síria, são situações bem, bem extremas, né? Mas a periculosidade está muito perto de nós, está na nossa região também. Sim. As crianças precisam de proteção. Nós nascemos num tempo em que nós brincávamos na rua. Hoje você não vê crianças sozinhas na rua, é muito perigoso, né? Eu não sei se vamos chegar a isso, mas que nós precisamos proteger as nossas crianças, precisamos proteger. Como nosso Senhor, que nasceu criança, pobre, ele foi protegido por Maria e José. Então, não neguemos também às nossas crianças o sentido verdadeiro do Natal, que é o nascimento de Jesus. Não é encher as crianças de presentes. Nada contra o presente. Eu também gosto de ganhar presente. É bom ganhar presente. Mas é lembrar o porquê, né, que é o presente. Mas lembrar o porquê que é o presente. E é como se você chegasse no, sei lá, no aniversário, o aniversariante ficasse só com os presentes, esquecesse os convidados e o bolo, né? E o parabéns, e a conversa agradável, a música, né? Nós não podemos negar às crianças um direito que elas têm de saberem que Deus existe, que Deus as ama e que elas são chamadas a ir ao encontro de Deus nessa comunhão feliz de vida. Padre, eu queria que você deixasse, vou deixar aberto, sem nenhum tema específico, mas um recado geral para quem acompanhou a gente aí nesse bate-papo. Olha, um recado geral. Teria tanta coisa para dizer num recado geral, mas dentro daquilo que nós conversamos, eu diria que é importante que nós nos conscientizemos sobre a nossa participação na vida pública, né? Para que não deixemos as decisões nas mãos de poucos, para que nós busquemos uma participação, ter uma participação em vista do bem comum, não só de um benefício meu, um benefício próprio da minha família ou do meu grupo, mas de um bem comum verdadeiro, né? Em que seja respeitada a liberdade das pessoas, a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, a liberdade religiosa das pessoas, né? Em que haja mais verdade, né? Em que a educação também ela seja mais completa e não seja uma educação voltada para formações ideológicas ou simplesmente uma formação entendida como uma coisa assim mais mecânica, somente para o profissional, para a parte profissional, né? O bem comum entendido como a busca também da segurança pública. É importante que nós cobremos isso das pessoas que receberam o nosso voto ou que foram eleitas, nós cobremos isso, né? Que elas se preocupem de fato com esse bem comum, para que haja liberdade, para que haja segurança, para que haja verdade. Quando a gente fala da participação é justamente isso, né? Participar, fiscalizar, acompanhar, saber o que está acontecendo, né? Então, por isso que a gente sempre tenta passar um pouquinho da importância da participação, né? Quando você participa, você está ali, seja no síndico, seja no presidente da República, seja no que for, participação, está acompanhando, né, o que está acontecendo justamente para ter ciência, porque o impacto vem para você, né? Se você não participa, o impacto acaba chegando em você. Sim, e eu sei que você perguntou
se seria importante que fosse obrigatório o voto para o Conselho Tutelar, então talvez manter o voto obrigatório nas outras esferas de escolha de cargos públicos, legislativo, executivo, nas várias dimensões, etc. Eu sei a sua preocupação de que as pessoas acabem não indo votar. Às vezes se fala nas eleições que o número de abstenção foi muito grande, ou que voto branco e nulo foi alto também, que acaba elegendo pessoas assim que, enfim. Mas eu entendo o porquê disso. Às vezes é um certo desencantamento com os políticos, né? Não existe político perfeito. A política é a arte do possível. A política é a arte do possível. No momento em que se vive, qual é o político, homem ou mulher, mais adequado para que se alcance aquilo que eu espero que haja na sociedade, né? Então há um desencantamento porque a gente vê muita corrupção, a gente vê muitas atitudes em benefícios próprios, a gente vê pessoas que enfim, acabam sendo beneficiadas pelos seus amigos dos mais variados setores, e isso desencanta a gente, desestimula, né? Mas eu quero acreditar que ainda seja possível a gente exercer a nossa cidadania pelo voto, mas não só pelo voto, pela cobrança e pelas manifestações também. Manifestação em que sentido? Da liberdade de expressão. Manifestação que eu quero dizer, às vezes pode ser na rua, né? De modo ordenado, mas manifestação nas redes sociais, manifestação por meio da parte escrita, né? É isso que eu queria dizer. Tá bom. Padre, se o senhor quiser falar mais alguma coisa, entrar em mais algum tema, fique à vontade, senão a gente encerra por aqui. Acho que já foi o suficiente, obrigado pela oportunidade. Então, pessoal, muito obrigado a todos. Padre, mais uma vez, muito obrigado pelo atendimento, pelas palavras aí pra gente. Pessoal, acompanhe aí a gente que em breve tem mais novidades. Fiquem todos com Deus. Um abraço e até logo.